Descubra a emocionante jornada de Nívia, uma dedicada cuidadora de cães, a qual um dia comum se transformou em uma aventura inesperada quando sua matilha de cães insistiu em investigar um carro misterioso. Será que a curiosidade dos cães de Nívia levará a um feliz acaso ou a descobertas perigosas? Venha desvendar os segredos e a magia escondida na simplicidade de um passeio no parque. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Nívia estava suando. Era um dos dias mais quentes do ano. Pessoalmente, ela teria adorado ficar em seu apartamento com ar-condicionado em vez de dar esse longo passeio sob um sol escaldante, mas como passeadora de cães, essa opção não estava disponível. No entanto, ela havia antecipado seus passeios porque estava preocupada com a saúde dos animais. Muitos de seus cães tinham pelo longo e não podiam andar com o calor extremo. Antes de sair do parque arborizado, ela deu água a todos, pois eles pegariam sol até chegarem aos seus apartamentos. Então, precisavam se hidratar, mas todos os cachorros estavam inquietos, até mesmo o grande São Bernardo, que sempre foi o cão mais tranquilo do mundo, não conseguia ficar parado. Eles queriam sair do parque. A matilha puxava sua coleira, e pela primeira vez na vida, ela temeu ser arrastada na direção oposta à de sua casa. As coleiras estavam presas à sua cintura para que eles não se soltassem com facilidade, mas ela não era uma mulher grande e eles poderiam levá-la se quisessem. Nívia pensou que provavelmente só queriam chegar em casa porque estavam exaustos da caminhada, mas definitivamente esse não era o plano deles. Pois no caminho de volta, os cães pararam em um carro estacionado, começaram a farejá-lo e a latir. Nívia tentou afastá-los, sabendo que nenhum proprietário ficaria feliz em ver uma mulher e 5 cães ao redor de seu veículo, mas a matilha resistiu e um dos animais até levantou a pata e começou a arranhar o carro. Nívia estava aterrorizada, precisava tirá-los dali o mais rápido possível, mas não importava quanto os puxasse, eles não cediam. Além disso, estavam sob um sol impiedoso e a mulher estava encharcada de suor. Não poderia ser bom para os cães felpudos estar sob aquele calor, eles poderiam sofrer de insolação e superaquecimento. Os animais precisavam de alguma sombra. Então, ela decidiu que havia apenas uma maneira de chamar a atenção deles. De uma vez, mostrou-lhes a bolsa de petiscos que carregava ao lado, e de repente, eles se interessaram muito por sua cuidadora. Sentaram-se à frente dela, finalmente calmos e em silêncio, e de repente seu sangue gelou. Os cães haviam feito tanto barulho que ela não tinha conseguido ouvir nada além deles, mas agora podia escutar. Era por isso que estavam latindo. Parece que havia algo dentro do veículo. Ela não sabia o que era, mas do interior vinham gemidos suaves. Ela tinha que fazer algo imediatamente, mas primeiro precisava tirar os cães dali. Levou-os para um pouco distante e os amarrou sob as árvores. Também deu a eles água e os petiscos prometidos e depois voltou ao carro. Os animais estavam perto o suficiente para que ela pudesse vigiá-los, mas agora queria descobrir o que eles estavam tentando dizer-lhe com aqueles latidos para o carro. O som que ela ouvia era muito fraco, mas certamente não era apenas o carro fazendo ruídos estranhos. Tentou verificar o interior, mas os vidros estavam escurecidos e também não conseguia ver nada dentro do veículo. Por alguns segundos, ela pensou em pegar uma pedra e quebrar a janela. Na maioria dos lugares, se você puder tirar uma captura de tela do serviço meteorológico mostrando o calor extremo e fazer uma foto de um carro com as janelas e portas fechadas, não te cobrarão pelos danos se você os quebrar para salvar algo ou alguém. Nívia estava procurando uma pedra adequada quando viu um carro de polícia se aproximando pela estrada. Então, sem pensar 2 vezes, correu até lá, entrou na frente do carro e acenou com os braços para chamar a atenção dos policiais. O carro parou e eles a repreenderam por ser tão imprudente, mas ela se apressou em explicar que precisava de ajuda. Os policiais desceram e a acompanharam até lá. Ela explicou que sua matilha de cães se recusava a parar de latir para o carro estacionado e que ouvia ruídos estranhos vindos de dentro. Os policiais examinaram o veículo, e eles também ouviram e olharam para ela com preocupação nos olhos. Certamente havia algo vivo lá dentro, mas com o carro fervendo, não se sabia quanto tempo permaneceria assim. Os policiais chamaram os bombeiros, mas ainda não havia sinal deles. Passaram-se 10 minutos e não sabiam quanto tempo mais tinham. Primeiro, pensaram em quebrar a janela e abrir a porta, mas não podiam ver o interior. Não tinham ideia de onde estava a criatura que queriam salvar.
Se quebrassem a janela errada, os cacos de vidro poderiam causar ferimentos. O lugar mais fácil e seguro era o porta-malas. Então, pegaram uma alavanca e se aproximaram. Nívia foi ver os cães, mas não podia ir embora. Ainda tinha que ver como as coisas se desenrolariam. Os policiais forçaram a alavanca no porta-malas, abriram fisicamente, e o aço se dobrou. Fizeram muitos danos no veículo, mas tinham motivos de sobra para quebrá-lo e sabiam que não seriam cobrados por isso. Agora, o alarme soava, mas entendiam que haviam feito a coisa certa. Enquanto os policiais trabalhavam, o coração de Nívia batia descompassado, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando em suas veias. Ela mal podia esperar para ver os pequenos seres, pelos quais havia convocado uma operação de resgate. O banco traseiro estava abaixado, e sobre ele havia uma caixa para animais. Eles a retiraram e viram que havia 2 gatos minúsculos encolhidos na parte de trás. Pareciam fracos e mal levantaram a cabeça. Quando a caixa de transporte foi finalmente aberta e os olhos cansados dos gatinhos encontraram os dela, Nívia sentiu uma onda de alívio e determinação. Prometeu a si mesma, naquele instante, que faria tudo ao seu alcance para garantir a segurança daqueles pequenos. Ela mal sabia que essa decisão a levaria a uma das mais gratificantes jornadas de sua vida. Nívia se aproximou com a garrafa de água que levava para os cães e deu aos gatinhos. Os policiais também os molharam um pouco com água. Eles respiraram profundamente, mas ainda pareciam cambaleantes. Era fácil ver que estavam em um estado muito delicado. Os policiais estavam ocupados pensando o que fazer com os felinos quando um homem saiu de um prédio de escritórios próximo e começou a gritar com Nívia. Ele estava furioso pelo que ela havia feito ao seu carro. Os policiais estavam agora agachados na calçada, tentando reanimar os gatos, e tudo o que ele podia ver era a jovem em pé ao lado de seu porta-malas quebrado. A matilha começou a rosnar quando ele se aproximou, mas o alarme do carro abafou esses latidos. Os cães não gostaram da energia do sujeito. Ele não parecia fora de controle, mas tratava-se de um tipo que deixava gatinhos em seu carro sob um calor abrasador. Assim, não podiam saber do que ele era capaz. Ele se aproximou mais dela, ainda gritando, mas parou de repente quando os 2 policiais saíram de trás do veículo. Então, o homem dirigiu sua ira a eles, exigindo saber que direito tinham de danificar seu veículo ou invadi-lo. Os policiais não responderam. Um deles simplesmente levantou um dos gatinhos no ar, mostrando ao homem a razão exata pela qual haviam forçado seu veículo. O homem ficou pálido assim que viu os gatos, entrou em estado de choque e esteve a ponto de desmaiar. Sentou-se na calçada, e com voz trêmula, perguntou se os gatinhos estavam bem. O homem, já não era o tipo enfadado de segundos antes. Estava destroçado. Realmente tinha pensado que haviam destruído seu veículo sem motivo, mas agora só podia estar agradecido por terem intervindo. Edu tinha cometido o maior erro de sua vida naquela manhã. Sua gata tinha sido mãe várias semanas antes e os filhotes eram quase grandes o suficiente para ir para seus lares definitivos. Ele queria levar os mais novos ao veterinário para um outro check-up, e por isso os havia colocado em seu carro. Ele estava a caminho da clínica quando recebeu uma chamada do trabalho. Um cliente importante tinha um problema e seu chefe queria saber se Edu poderia vê-los imediatamente. Claro, ele disse que iria. Sua mente estava ocupada com soluções para o problema e não pensou em seus passageiros felinos, que não faziam nenhum barulho, pois devem ter adormecido durante a viagem. Chegou ao seu escritório, fechou o carro e saiu correndo para resolver a crise, esquecendo completamente que tinha levado as criaturinhas. Quando saiu, ouviu o alarme de seu veículo e pensou que alguém estava mexendo nele. Edu, com os olhos marejados, compartilhou a história dos gatinhos e sua corrida contra o tempo, entre responsabilidades profissionais e pessoais, um lembrete gritante de como a vida muitas vezes exige mais do que podemos dar. Ele falava com uma sinceridade tocante, admitindo sua negligência, mas sublinhando seu amor incondicional pelos pequenos. Sua voz tremia não só pelo medo de perdê-los, mas também pela gratidão esmagadora por aqueles que haviam intervindo a tempo. Foi um momento de profunda reflexão para todos os presentes, um lembrete de que a vulnerabilidade e a compaixão são fios que nos conectam, humanizando-nos em meio às exigências da vida moderna. Os policiais tiveram que intervir, mas talvez fosse tarde demais para corrigir seu erro. Eles tinham que levar os animais até poderem ter certeza de que tinha sido apenas um acidente. Não podiam confiar na sua palavra, pelo que sabiam, poderia ser uma maneira de se livrar deles.
Então, ele disse onde era seu veterinário e os agentes disseram que levariam os pequenos até lá. Nívia se ofereceu para segui-los, mas primeiro tinha que levar a matilha de cães heróis para seus respectivos lares. Eles tinham ficado fora por mais tempo do que o normal para um passeio, mas se os animais não tivessem alertado sobre a presença dos gatinhos, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. A mulher levou os cães para casa e depois ligou para o veterinário para ver como estavam os filhotes. Os gatinhos estavam desidratados e tinham sofrido um golpe de calor, mas com alguns fluidos intravenosos voltariam ao normal em pouco tempo. Ela respirou aliviada. Não podia parar de pensar naqueles pequenos corpos inertes em sua jaula, mas estava muito feliz por saber que se recuperariam. No dia seguinte, quando Nívia passeava com os cães de novo, teve uma grande surpresa. Edu a esperava em um banco e levantou-se imediatamente para vê-la. Ainda desconfiada, mas estranhamente, desta vez os animais não se irritaram. Ela confiava no instinto de seus animais, e o comportamento tranquilo deles fez com que ela relaxasse um pouco. Os cães estavam certos. Edu simplesmente queria agradecer por tudo o que tinham feito. Ele deu a cada um dos cães um petisco e comprou para Nívia um chá gelado. Quando ela perguntou se ele já não estava mais irritado por seu carro, ele simplesmente respondeu que a vida é mais importante que qualquer bem material. Após acariciar todos os cães, Edu agradeceu mais uma vez e foi embora. No silêncio confortável que se seguiu à despedida de Edu, Nívia refletiu sobre a imprevisibilidade da vida e como momentos de crise podem revelar o melhor da humanidade e criar laços inquebráveis. Ela pensou sobre a gratidão sincera nos olhos de Edu e como, apesar do medo e do estresse do incidente, as pessoas se uniram para salvar vidas inocentes. Essa experiência tinha sido uma prova viva da importância da empatia e da ação rápida, ensinando-lhe uma lição valiosa sobre a responsabilidade que todos compartilhamos de cuidar uns dos outros, sejam humanos ou animais. Nívia sentiu-se inspirada por essa atitude, determinada a espalhar mais atos de bondade em sua vida diária. Naquele dia, Nívia foi ver os gatinhos pessoalmente. O que viu a encantou e surpreendeu. Os dois estavam acordados, brincando, e seu estado era muito diferente desde a última vez. Seus nomes também apareciam na identificação, e a veterinária estava feliz em compartilhar o que haviam aprendido. Aproveitou também para falar que ela conhecia Edu porque ele costumava levar sua gata para a check-UPS e já tinha marcado uma cirurgia de castração para os pequenos. Ela pôde confirmar que ele era um ótimo pai de pets. O controle de animais havia ido verificar o estado da gata dele e informado que ela estava sendo bem cuidada e que tinha uma vida maravilhosa, com lugares para escalar e todo tipo de brinquedos. Além disso, estava muito saudável. De fato, tinha uma consulta marcada com o veterinário, tal como havia afirmado. Ele cometeu um erro terrível, mas era honesto. Pagou as contas médicas e os reparos do seu carro. O controle de animais o absolveu, e ele não foi acusado de causar dano deliberadamente aos pequenos. Eles não demoraram para voltar com sua mãe e seus irmãos e conhecer suas famílias definitivas. Edu se assegurou de que tivessem uma boa vida, era o mínimo que podia fazer após tê-los colocado em perigo, e surpreendentemente ou não, Nívia se tornou a família definitiva. Ela adotou os 2 gatinhos que sua matilha de cães havia salvado e se assegurou de que eles nunca mais passariam medo em sua vida. Ao sair da clínica veterinária, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Nívia caminhou para casa, sentindo-se incrivelmente leve e feliz. Os gatinhos, agora seguros e saudáveis, brincavam alegremente em sua mente, e ela sorria, antecipando os dias, semanas e meses à frente com seus novos amigos peludos. Ela sabia que haveria desafios, especialmente introduzindo os gatinhos a uma casa, que todos os dias recebiam os cães que ela cuidava, mas a perspectiva desses dias não a assustava, pelo contrário, enchia-a de esperança. Ela estava ansiosa para ver as interações entre eles, para observar as amizades inesperadas que se formariam, e para testemunhar os momentos ternos e caóticos que certamente viriam. Nívia estava pronta para embarcar nesta nova aventura, armada com amor, paciência e uma inabalável fé na capacidade dos animais de superar suas diferenças. A decisão de Nívia de abrir seu lar para os gatinhos não só transformou a vida deles, mas também a dela. A cada dia que passava, ela se maravilhava com a incrível capacidade de recuperação e amor dos seus novos companheiros felinos. Observar os gatinhos explorando curiosos seu novo ambiente, brincando entre si ou buscando carinho entre as patas caninas da matilha, enchia seu coração de uma alegria pura e simples. Essa harmonia inesperada entre espécies diferentes era um testemunho vivo do poder do amor e da compaixão.
Nívia, muitas vezes, encontrava-se refletindo sobre o acaso que os havia unido, sentindo uma profunda gratidão por ter escutado os latidos de alerta daquele dia. Esses momentos de tranquilidade e felicidade compartilhada eram os tesouros que ela guardaria para sempre. Os felinos amavam os cães que ela cuidava, e às vezes, até saíam para passear com a Matilha. Para algumas pessoas, isso parecia estranho, mas Nívia pensava que fazia sentido que eles os amassem. Afinal de contas, eles lhes deviam a vida. Após a decisão de ficar com os gatinhos, Edu e Nívia ficaram mais próximos e trocavam histórias e risadas sobre as travessuras de seus animais. Uma conexão inesperada floresceu entre eles, enraizada na experiência compartilhada de salvar os gatinhos. Aquele momento de crise havia tecido um laço improvável, mostrando que, às vezes, as circunstâncias mais tempestuosas podem dar origem às amizades mais sólidas e significativas. Edu, inicialmente um estranho cujas ações haviam despertado desconfiança, agora se tornava alguém em quem Nívia via um reflexo de sua própria paixão pelos animais. Esse novo vínculo prometia não apenas um futuro de apoio mútuo, mas também a esperança de que, juntos, poderiam fazer ainda mais pela comunidade de animais de sua cidade. Com os gatos como conexão, eles se encontraram em um cruzamento de caminhos que os levaria a um amanhã compartilhado, cheio de possibilidades, cuidados, e mais importante, uma amizade forjada na compaixão e no resgate. Nos dias seguintes, a calmaria da noite, sempre se tornava uma oportunidade para Nívia se acomodar no sofá, cercada por seus novos membros felinos da família, permitindo-se um momento de profunda gratidão. A vida, com suas reviravoltas, havia trazido um propósito renovado ao seu coração. Ela pensou sobre como cada dia trazia sua própria história, uma tapeçaria tecida de pequenos atos de coragem e amor. E enquanto os gatinhos ronronavam suavemente, entrelaçados em seus braços, Nívia soube que, de alguma forma, tudo estava exatamente como deveria ser. Em meio à serenidade daquele momento, ela fez uma promessa silenciosa de sempre estender a mão, de nunca ignorar um chamado de ajuda, e de lembrar que, no grande esquema das coisas, somos todos guardiões uns dos outros. Este não era apenas o fim de um capítulo, mas o começo de muitos outros, cada um repleto de promessas de alegria, aprendizado, e acima de tudo, amor. Você já teve uma experiência em que um ato inesperado de bondade transformou sua perspectiva sobre alguém, assim como aconteceu entre Nívia e Edu? Você tem uma história sobre como um animal de estimação ajudou a criar um novo vínculo ou amizade em sua vida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.